Biólogo formado pela Unesp usa a fotografia para despertar o interesse das pessoas pelas plantas. A ideia é que, por meio das imagens, sejam realçadas as características das plantas e que, ao serem notadas, elas também sejam preservadas. Projeto de extensão da Unesp em Botucatu mostra à população que bioembalagens podem ser alternativa para combater a poluição do meio ambiente. Boa noite. Na semana passada, o reitor da Unesp participou de uma reunião promovida pela CPI da Gestão das Universidades Públicas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Foram quase 4 horas de conversa com os deputados para apresentar a estrutura e também os recursos que hoje mantém a universidade operante em 24 cidades do estado. O professor Sandro Valentini inaugurou a série de encontros dos reitores das 3 universidades estaduais paulistas com os deputados que compõem a CPI. A comissão foi criada no início deste ano para investigar como as instituições têm usado repasses de verbas públicas. Na abertura da reunião, o reitor expôs dados que mostram a importância regional da Unesp, que mantém 34 unidades e 5 campos experimentais no estado de São Paulo. Ele também explicou como foi constituído o Sistema Estadual de Ensino Superior e o lugar que a Unesp ocupa nele hoje, com destaque para o processo de expansão da universidade e o trabalho pioneiro dela em prol da inclusão. Os motivos por trás do desequilíbrio orçamentário e financeiro enfrentado pela instituição no contexto de crise nacional também foram expostos pelo reitor, que fez questão de mostrar que, mesmo assim, a Unesp continua a impactar positivamente as localidades onde está inserida. Matão, uma indústria familiar, se transforma na maior exportadora de polpa de goiaba, numa região de laranja. Por quê? Porque houve um trabalho conjunto com a Faculdade de Ciências Agrárias Jabuticabal no desenvolvimento de uma nova espécie de goiaba, né? No desenvolvimento do plantio, garantindo que tenha goiaba todo mês. Isso porque ele reuniu 260 agricultores de 20 municípios e tem um trabalho onde todo mundo ganha nesse processo. E hoje tem um faturamento de 4,2 bilhões. E o outro, contribuição do Instituto de Química de Araraquara, que foi um método de preservação que dispensa o congelamento. E dessa forma conseguiu atingir 60 países. Então, isso mostra o trabalho que a Unesp vem fazendo na direção de contribuir com o Estado de São Paulo, né, em promover o desenvolvimento regional, esse é o caso bastante importante, e levar ensino para todos os extremos do Estado de São Paulo, com qualidade, vinculado com a pesquisa e a extensão, como que está na Constituição Federal de 1988. A íntegra da reunião do reitor Sandro Valentini com os deputados está disponível no canal da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no YouTube. O link é este que aparece aqui na tela. E agora, mudando de assunto, eu te pergunto, você costuma notar as plantas que estão no seu caminho? Muita gente não. E isso é sintoma da cegueira botânica. O conceito é usado no meio científico para descrever a inabilidade humana de perceber as diferentes plantas presentes nos ambientes. Mas um biólogo formado pela Unesp em Bauru vem buscando sensibilizar e despertar o interesse das pessoas. Para isso, ele usa a fotografia. A minha relação com a fotografia começou naturalmente com a minha família, porque a minha mãe sempre gostou de registrar o dia a dia em casa, assim, de uma maneira bem informal mesmo, com câmera analógica de filme ainda, no caso. Conforme eu fui crescendo, eu fui pesquisando mais sobre fotografia, fuçando nas câmeras que tinha em casa também. Aí veio o advento das câmeras digitais, ficou tudo mais fácil. Se uma foto ficava feia, dava para apagar, então eu pude ir treinando mais, tendo mais contato. E eu ia fotografando também as coisas que estavam ao meu entorno. Como eu vim de Santa Cruz do Pardo, que é uma cidade de interior, pequena, as cenas e os objetos acabavam sendo assim mais
elementos do campo. E a minha avó tinha uma horta também, então eu gostava muito de fotografar planta, inseto pequenininho, esse tipo de coisa. No início era um hobby mesmo, e aí eu comecei a perceber que isso poderia ser algo para eu usar na minha profissão. Aí eu comecei a trabalhar com uma fotógrafa da minha cidade, eu acompanhava ela em casamentos, em aniversários. Por mais que eu trabalhasse com fotografia de uma maneira profissional no ensino médio, e era o momento de escolher o curso para entrar numa graduação, eu acabei escolhendo biologia. E aí, em um primeiro momento, quando eu entrei no curso, pareciam coisas muito distantes, porque eu estava trabalhando com fotografia social, e aí eu acabei indo para biologia, então como conciliar isso? Eu tive contato com um texto que falava sobre a cegueira botânica, que é um termo científico utilizado na área de ensino de biologia. Então, a cegueira botânica seria a incapacidade que a gente tem de perceber as plantas no nosso dia a dia e também a incapacidade de a gente perceber as consequências que a destruição dos ambientes naturais pode causar tanto para a gente quanto para as demais espécies do planeta. E existem dois fatores que causam essa cegueira botânica. Um primeiro fator, ele é um fator neurofisiológico, é algo da nossa própria biologia humana. Isso a gente não tem como lutar. Ao observar uma paisagem, a gente vai acabar dando prioridade para perceber aquilo que está se mexendo. Então, no caso, os animais, mas existe o fator cultural também. Antigamente, as populações humanas viviam mais no campo, então tinham um contato direto com a produção de alimentos. Hoje em dia, grande parte da população vive nas cidades, então foi perdido todo esse contato com a produção de alimentos, contatos com os ambientes naturais. Então, quando a gente quer comer, a gente vai no mercado, vai numa lanchonete e já chega tudo pronto pra gente nas prateleiras, embalado, processado, enlatado. Ou se a gente vê algum alimento, por exemplo, na parte do hortifruti do supermercado, a gente vê uma parte do produto, a gente não tem noção de como é a planta que deu origem a esse vegetal que a gente está comendo. Então, por exemplo, se a gente vê uma mandioca, a gente não sabe como é o pé de mandioca. E a gente já vai pensar diretamente numa porção de mandioca frita, numa sopa de mandioca. A gente pensa naquilo que a gente vai fazer depois, a gente não tem noção do que veio antes. Além dessa questão da gente estar hoje em ambientes altamente urbanizados, que distancia a gente das plantas de como elas realmente são, existe o ensino de ciências nas escolas. Então, geralmente, essa questão do ensino de botânica é um ciclo, que a gente não fala assim, nossa, o problema começa aqui ou termina aqui. Então, no ensino médio, no ensino fundamental, os alunos não têm uma formação de qualidade sobre botânica, porque às vezes os professores têm uma desavença pessoal com a disciplina, não gosta de botânica, ou não se sente qualificado o suficiente, não sente que teve uma boa formação em botânica a ponto de didatizar esse conteúdo em sala de aula. Então, essa deficiência no ensino de biologia, essa falta de qualidade no ensino de botânica, no ensino básico, acaba formando cidadãos que vão ter essa cegueira botânica e vão naturalizar a destruição dos ambientes naturais. E aí existem duas formas de combater a cegueira botânica. Uma das formas é através do ensino, e eu tento conciliar isso através das fotografias que eu tiro, seja por hobby, seja na pesquisa. Na parte do ensino, eu coloco isso como elementos nas minhas aulas, nas apresentações de slides. E outra forma de combater a cegueira botânica, além do ensino, é através dos meios de comunicação. E hoje em dia a gente tem uma facilidade de divulgar informações na internet por conta das redes sociais, e eu acabo usando essas fotografias que eu tiro no meu Instagram, por exemplo, que eu sempre coloco a imagem com nome científico, chamando a atenção para alguma estrutura que é diferente e mostrando que as plantas não são todas iguais, mostrando que se a gente olha para uma paisagem, a gente não está vendo só mato. Cada uma das plantas que tem ali é uma espécie diferente, tem características diferentes, o formato da folha, o formato do fruto, tem belezas diferentes e podem ter aplicações econômicas diferentes também. Então eu tento mostrar isso nas minhas redes sociais com as fotos que eu tiro.
E você pode acompanhar o trabalho do Matheus nos perfis dele no Instagram e no Facebook. Conscientizar para transformar. Essa é a meta do projeto de extensão da Unesp em Botucatu, que apresenta para a população bioembalagens feitas a partir do amido da mandioca. A ideia é estimular a percepção de que existem alternativas para o plástico e isopor, dois vilões presentes no nosso dia a dia e que geram profundos impactos ao meio ambiente. Nas ruas, o que não falta é gente carregando alguma embalagem de plástico. Sacolas de lojas e de supermercados, garrafinhas d'água. A senhora consome muito plástico no dia a dia? Como que é? Consumo bastante. Bastante plástico, sim. Quando vai no mercado não tem como escapar? Não, tem que trazer. De água, de Gatorade, que precisa refrigerante, mas é tudo separadinho numa sacola. O problema é que parte desse material não é reciclado e vai parar em locais inadequados, como o chão. Pouca gente sabe, mas o plástico e o isopor podem demorar mais de 400 anos para se decomporem no meio ambiente. Um enorme dano ao planeta. Uma alternativa para o consumo exagerado desses objetos são as bioembalagens. Este professor do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu criou um projeto de extensão para divulgar embalagens feitas a partir da fécula da mandioca. Mensalmente, ele e 2 alunos vão a escolas e praças para abordar a população e mostrar os exemplares. Na maioria das vezes as pessoas realmente desconhecem a existência dessas bioembalagens e ficamos muito felizes quando vemos aí o brilho nos olhos dessas pessoas, quando veem que existem iniciativas ambientalmente favoráveis. Então, o projeto tem esse foco central das pessoas saberem que existem essas alternativas ambientalmente favoráveis, 100% biodegradáveis e que na utilização no cotidiano, no dia a dia, a gente vai estar consumindo produtos que em compostagem vão demorar aí, em torno de 2 semanas para completa degradação. De fato, quem para ouvir as informações e conhecer a iniciativa fica animado com a possibilidade de encontrar alternativas sustentáveis no mercado. Eu achei fantástico. Porque se entrar no mercado eu vou começar a adquirir. Até porque eu tenho um filho menor, né, pequenininho, e para ele é saudável, né? Realmente a gente vê que o nosso ambiente, o meio ambiente está sendo muito agredido, infelizmente está. Isso aí eu estou achando que é muito útil, porque ele vai desaparecer na terra facilmente. Participante do projeto desde o início, Lucas lista várias vantagens proporcionadas pelas bioembalagens. Essas embalagens elas são feitas de fécula de mandioca, podendo ser adicionada casca de mandioca ou também ser feita de bagaço de cana-de-açúcar, né? Elas têm um tempo de biodegradabilidade de 15 dias. Então, em 2 semanas, ela em contato com o solo ela já vai estar totalmente degradada. Além disso, elas por serem feitas de fécula de mandioca, elas são 100% comestíveis e possuem toxicidade nula. Ou seja, ela em contato com o solo ela não vai trazer nenhum problema para animais que venham comer ela ou para efluentes também. Não vão contaminar efluentes, por exemplo. Além disso, ela pode ser utilizada como ração animal, pode ser utilizada como compostagem. Na abordagem ao público, Murilo afirma que muitos se assustam com os números apresentados, como o volume de lixo produzido no Brasil. Cerca de 70 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Para ele, o grande desafio é justamente conscientizar as pessoas a terem uma vida mais voltada à sustentabilidade. O que me chamou mais atenção foi esse lado ecológico mesmo, sabe? Eu sempre procurei pensar um pouco mais nisso, descarte de lixo, porque você acaba pensando, né? Poxa, eu estou produzindo todo esse lixo, mas eu mesmo não sei para onde vai, o que eu faço com isso, né? Então eu acho que procurar pensar um pouco mais nisso foi mais o que me fez vir para esse projeto, né? Agora do que ele está agregando, eu acho que é principalmente convivência com as pessoas, né? Nessas intervenções que a gente faz, aprender a lidar com o público e aprender a passar essas informações também, né? Porque a gente pensa de uma maneira, que nem eu falei, sempre tive um pouco mais essa consciência ecológica, mas muitas pessoas não têm, né? Então você conseguir trazer essa pessoa, ter esse ponto de vista, eu acho que é um dos principais desafios. É nesta incubadora de Botucatu que está instalada a Nastier. Com uma produção de 20 mil bioembalagens por mês, a empresa é a responsável por fornecer os produtos ao projeto do professor Mário. E os produtores de hortifruti orgânicos formam a maior parte da clientela. Ex-aluno da pós-graduação da Unesp, Humberto é quem montou a empresa.
Eu conheci as embalagens através do Cerati, né, que foi eles que inventaram essa massa, né? E aí eu dei consultoria para uma empresa que trabalhava com isso, onde eu me apaixonei por essas embalagens e acabei abrindo a minha empresa, né? Onde hoje eu estou aqui na incubadora, trabalhando com as bioembalagens de fécula de mandioca. Atualmente ele realiza testes para acrescentar novas fibras à fécula da mandioca. Os estudos utilizam matérias-primas com as quais ele trabalhou nos laboratórios da Unesp. Os outros produtos que a gente está desenvolvendo agora também, como esse daqui com casca de eucalipto, onde a gente tem fécula de mandioca e casca de eucalipto, né? Que são estudos, inclusive, que eu trouxe do meu mestrado e do meu doutorado, né? E essa daqui seria a de pura fécula, né? Seriam dois produtos bem diferentes, onde o com casca de eucalipto, ela não é só visualmente mais bonita, ela tem uma resistência diferenciada, né? A fibra ela serve como reforço para o material. E tanto o professor quanto o empresário acreditam que, com o incentivo do poder público e educação ambiental, as bioembalagens têm tudo para conquistar uma boa fatia do mercado. A gente vê aí uma parcela até que razoável, né, de pessoas com consciência ambiental, mas inclusive no meu site, no decorrer aí também da empresa, a gente quer trabalhar essa educação ambiental para conscientizar mais as pessoas, mostrar realmente as problemáticas, né, dos resíduos das embalagens convencionais. É por isso que hoje em dia fazemos um apelo ao poder público para que desincentive o uso do isopor e do plástico, valorizando essa ideia das bioembalagens, dando incentivos para que essas empresas consigam trabalhar e as empresas parceiras também que colocarem essas bioembalagens nas suas cadeias de distribuição. A edição desta segunda-feira está chegando ao fim, mas você pode acompanhar a TV Unesp também pelo site e pelas redes sociais. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Thank you.